Seja bem-vindo ao nosso treinamento para concurseiros sem dinheiro. Para fixar o conteúdo, anote em seu caderno a resposta correta da questão que você errar. A humildade é o caminho para o seu sucesso. Aproveite o tempo do vídeo para se manter focado nos estudos. Responda às seguintes questões. 61. Analise as afirmativas abaixo em relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição da República de 1988. 1. Mesmo sem o consentimento do morador, a autoridade policial poderá ingressar, a qualquer momento, na sua residência. 2. Expedida a ordem judicial, a polícia está autorizada a penetrar na casa do suspeito durante o dia ou à noite. 3. Em caso de flagrante delito, a inviolabilidade da residência é afastada. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. É correta apenas a afirmativa 1. B. É correta apenas a afirmativa 2. C. É correta apenas a afirmativa 3. D. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. E. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra C. 62. Suponha que o prestador de serviços tenha tido sua imagem divulgada pública ilicitamente, sem seu consentimento, sendo sua imagem vinculada à prática de ilícito criminal cometido por outra pessoa. Em razão desse fato, experimentou prejuízos financeiros, decorrentes da perda de clientes que deixaram de solicitar seus serviços. Nessa hipótese, havendo prova do dano material, moral e à imagem do prestador do serviço, o responsável pelo dano poderá ser condenado judicialmente em indenização por dano. A. Material, apenas, estando implícito no pagamento do dano material a indenização pelo dano moral e à imagem. B. Material ou moral ou à imagem, à escolha da vítima, não podendo ser cumuladas. C. Material, moral e à imagem. D. Moral, apenas, uma vez que o dano moral é preponderante sobre o dano material e à imagem. E. A imagem, apenas, uma vez que o dano à imagem é preponderante sobre o dano material e moral. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Resposta letra C. 63. Assinale a opção correta acerca de direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal. A. Ninguém jamais será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. B. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Esse direito é intransmissível aos herdeiros. C. Configura crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite, por determinação judicial. E. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, exceto nas militares. Artigo 5º, inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Resposta letra C. 64. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos direitos e garantias fundamentais existentes na Constituição Federal. A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
B. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. C. É livre a manifestação do pensamento, sendo preservado o anonimato. D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Resposta letra C. 65. Inviolabilidade do sigilo bancário é expressão que costuma ser associada ao direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, o qual é denominado A. Direito de igualdade. B. Direito à privacidade. C. Direito de liberdade profissional. D. Direito de propriedade. E. Direito à informação. Inviolabilidade do sigilo bancário é expressão que costuma ser associada ao direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, o qual é denominado direito à privacidade. Resposta letra B. 66. Considere as seguintes situações. 1. No interior do domicílio A, por volta das 23 horas, Joana está sendo agredida fisicamente por seu marido José. Diana, vizinha do casal, escuta a confusão e chama a polícia. A polícia chega ao local sem mandado judicial. 2. No interior do domicílio B, por volta das 23 horas, encontra-se Margarido, criminoso perigoso, procurado pela polícia e amigo de Daniel, morador e proprietário da referida moradia. Moradores da região reconheceram Margarido e avisaram a polícia sobre o paradeiro do referido criminoso. A polícia chega ao local com mandado judicial. Neste caso, de acordo com os direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal Brasileira, considerando que os moradores, tanto do domicílio A como no domicílio B, não permitiram a entrada da polícia no interior das residências, é correto afirmar que a polícia A poderá violar o domicílio A, mas não poderá violar o domicílio B durante a noite, devendo esperar o período diurno. B poderá violar tanto o domicílio A como o domicílio B, tratando-se de exceções à inviolabilidade domiciliar previstas na Constituição Federal Brasileira, independentemente do horário ou da existência de mandado. C poderá violar somente o domicílio B, já que para a referida violação é necessário mandado judicial autorizando tal violação, independentemente do horário. D não poderá violar nenhum dos domicílios, já que casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. E poderá violar somente o domicílio A, já que se trata de flagrante delito, o que já não ocorre com o domicílio B, que é inviolável independentemente do horário ou da existência de mandado. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra A. 67. Acerca de direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. A. O estrangeiro residente no Brasil pode ajuizar ação popular para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público. B. Segundo a Constituição Federal, é inviolável a imagem das pessoas, as quais têm assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de violação de sua imagem. C. O exercício do direito à liberdade de expressão intelectual independe de licença do poder público, exceto nos casos atentatórios aos bons costumes. D. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada durante a noite, desde que tenha havido determinação judicial. E, de acordo com a Constituição Federal, o crime de racismo, embora imprescritível, é afiançável.
Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra B. 68. Os policiais civis, no exercício de suas funções, devem obediência ao princípio da inviolabilidade de domicílio, artigo 5º, 11, da CRFB. Sob pena de violação a este princípio, os policiais civis não poderão ingressar a. no interior do domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. B. no interior do domicílio do suspeito, no período noturno, havendo flagrante delito. C. em espaço comercial, com acesso franqueado ao público, que possua segurança privada. D. no domicílio do suspeito, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade policial competente. E. em escritório de contabilidade, durante o período diurno, portanto mandado judicial. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra D. 69. Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito garantido expressamente pela Constituição Federal. A. inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas, salvo, no primeiro caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. B. inviolabilidade do domicílio, impedindo que alguém nele possa entrar sem consentimento do morador, salvo para prestar socorro, ou, durante o dia ou, à noite, por determinação judicial. C. livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de culto e às suas liturgias. D. direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização do poder público e desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local. E. manifestação livre do pensamento, com respectiva garantia do anonimato. Artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Resposta letra C. 70. Analise as seguintes afirmativas. 1. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização a ser paga em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 20 anos, ressalvados os casos previstos na Constituição. 2. A pequena ou média propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. 3. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 4. A prática do racismo constitui crime hediondo, inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei. Considerando-se o disposto na Constituição Federal, está correto o que se afirma, apenas, em A. 3. B. 2 e 3. C. 3 e 4. D. 2. E. 1 e 2. Artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Resposta letra A. 71. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
A. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissível aos herdeiros. B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, mas dependente de licença prévia. C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. D. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas depende de autorização, sendo vedada, contudo, a interferência estatal em seu funcionamento. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra C. 72. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com base nisso, considere as afirmações abaixo. 1. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 2. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 3. É plena a liberdade de associação para quaisquer fins. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E. 1, 2 e 3. Artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º, inciso 17, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Resposta letra D. 73. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. No entanto, nos termos da Constituição Federal, é possível o ingresso no local desde que haja o seguinte tipo de ordem: A. Judicial. B. Administrativa. C. Governamental. D. Distrital. E. Municipal. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra A. 74. Caio, Pompeu, César, Flávio e Otaviano, são, respectivamente, policial civil, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito e jornalista. Júlio, sem estar em estado de flagrante delito, foi preso no interior de casa durante o dia por policiais militares que, sem autorização do morador, arrebentaram a porta de entrada e efetuaram sua prisão. No caso, para que a prisão de Júlio seja válida, é necessária a prévia determinação de A. César. B. Pompeu. C. Caio. D. Otaviano. E. Flávio. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra E. 75. Ronaldo está sendo investigado criminalmente pela prática de determinado delito e o delegado de polícia requisitou para Bento, juiz de direito, a violação do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
Segundo o artigo 5, inciso 12, da Constituição Federal Brasileira, em regra, a violação por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, poderá ser deferida no caso de a. Comunicações telefônicas, apenas. b. Correspondência e comunicações telefônicas, apenas. c. Dados, comunicações telefônicas e comunicações telegráficas, apenas. d. Correspondência, comunicações telegráficas, d. Dados e das comunicações telefônicas. e. Correspondência, d. Dados e das comunicações telefônicas, apenas. Artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Resposta letra A. 76. No curso de uma investigação criminal, a autoridade policial competente encontra indícios de que bens furtados há um ano de uma repartição pública estejam guardados na residência dos pais de um dos investigados. A autoridade policial dirige-se, então, ao imóvel, durante o dia, onde, sem o consentimento dos moradores e independentemente de determinação judicial, efetua a busca que resulta na localização dos bens furtados. Nessa hipótese, considerada a disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais, a prova em questão a. Seria inadmissível, no processo, caso os bens furtados fossem de propriedade particular, mas, por se tratar de bens públicos, poderá a prova ser utilizada, estando a autoridade policial legitimada a efetuar a busca, mesmo sem determinação judicial. b. Seria admissível, no processo, se os bens houvessem sido encontrados na casa do investigado, e não de terceiros. c. Será inadmissível, no processo, por ter sido obtida de maneira ilícita. d. Seria admissível, no processo, se a busca houvesse sido realizada mediante determinação judicial, caso em que poderia ter sido efetuada a qualquer hora do dia. E. Será admissível no processo, por atender às exigências constitucionais do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra C. 77. No curso de investigações sobre suposta prática de crime de corrupção envolvendo um servidor público estadual, a autoridade policial competente descobre indícios de que o investigado utilizava-se de um número de telefone para receber os supostos pedidos de favorecimento ilícito, bem como que mantinha, em sua casa, documentos relacionados aos atos que praticava. A fim de colher as provas necessárias para processar o caso, a autoridade policial entende ser necessário ter registro das conversas telefônicas mantidas pelo servidor e os originais dos documentos em questão. Nesse caso, a autoridade policial a. Poderá entrar na casa do servidor para buscar os documentos, a qualquer hora, por se tratar de flagrante delito, mas dependerá de autorização judicial para realizar a interceptação telefônica. b. Poderá instalar escutas telefônicas, independentemente de autorização judicial, mas dependerá desta para efetuar a busca de documentos na casa do servidor, em que poderá entrar a qualquer hora, desde que munido da devida autorização judicial. c. Poderá instalar escutas telefônicas e entrar na casa do servidor para efetuar a busca de documentos, independentemente de autorização judicial, em virtude de já existir uma investigação criminal em curso. d. Não poderá produzir as provas pretendidas, nem mesmo com autorização judicial, porque os atos para tanto necessários violam os direitos fundamentais do investigado à inviolabilidade de domicílio e ao sigilo das comunicações telefônicas. e. Dependerá de autorização judicial para realizar a interceptação telefônica, bem como para buscar os documentos na casa do servidor, em que somente poderá entrar durante o dia, munido da devida autorização judicial.
Artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Resposta letra E. 78. A Constituição Federal de 1988, em seu título 2, capítulo 1, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Analise os itens abaixo e marque a alternativa correta. 1. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa ou judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em julgado. 2. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. 3. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei. 4. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados e em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 5. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A. Apenas os itens 1, 3 e 5 estão corretos. B. Apenas os itens 3, 4 e 5 estão corretos. C. Apenas os itens 1, 2 e 5 estão incorretos. D. Apenas os itens 4 e 5 estão corretos. E. Apenas os itens 3, 4 e 5 estão incorretos. Artigo 5º, inciso 55, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados e em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Resposta letra D. 79. Em virtude do crime que cometeu 11 meses atrás no estado do Rio Grande do Sul, Romeu estava escondido no interior da sua casa na cidade de Porto Velho, Rondônia. A autoridade policial, avisada do local do seu esconderijo, invadiu a casa e efetuou a prisão de Romeu durante o dia porque, conforme prevê a Constituição Federal, A. Estava apoiada por determinação judicial que permitia seu ingresso na casa para efetuar a prisão. B. Soube da prática de crime, assim, podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial para efetuar a prisão. C. Um meliante encontrava-se em flagrante delito e, assim, a polícia podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial para efetuar a prisão. D. Um meliante mudou de estado foragido e, assim, a polícia podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial para efetuar a prisão. E. A polícia tem poder suficiente para ingressar e efetuar a prisão no interior da casa, mesmo sem o consentimento do morador e independentemente de ordem judicial. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra A. 80. Sobre os direitos e garantias fundamentais da pessoa, é incorreto afirmar-se que A. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. C. Não é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo permitida apenas a de caráter paramilitar.
D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Resposta letra A. 81. De acordo com a Constituição Federal, não constitui uma das ocorrências que autorizam a violação da casa de uma pessoa sem o seu consentimento. A. Prestação de socorro. B. Desastre. C. Flagrante delito. D. Determinação judicial, durante o dia e determinação judicial, durante a noite. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra E. 82. Nos termos do quanto determina o Inc. 11 do artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de A. Flagrante delito ou desastre. B. Perseguição que se segue a delito em estado de flagrância. C. Flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, em qualquer horário, por determinação judicial. D. Flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. E. Flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra D. 83. Com suporte nos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, analise as assertivas a seguir. 1. A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional absoluta, admitindo-se, como exceção, o acesso às dependências da casa alheia apenas nos casos de desastre ou, para prestar socorro. 2. A cobrança de taxas de pedágio para circulação em rodovias estaduais ou federais viola a garantia constitucional de liberdade de locomoção no território nacional. 3. O direito de petição aos órgãos públicos é assegurado pela Constituição Federal, não podendo seu exercício ser condicionado ao pagamento de taxas. 4. Por expressa previsão constitucional, não há crime ou pena sem lei anterior que os defina. Assinale a alternativa correta. A. Apenas os itens 1 e 4 estão corretos. B. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. C. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos. D. Apenas os itens 3 e 4 estão corretos. Artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Resposta letra D. 84. A inviolabilidade do sigilo de dados complementa a previsão ao direito à intimidade e à vida privada, sendo ambas as previsões regidas pelo princípio da A. Igualdade. B. Eficiência. C. Impessoalidade. D. Exclusividade. E. Reserva legal. A inviolabilidade do sigilo de dados, artigo 5º, inciso 12, complementa a previsão ao direito à intimidade e vida privada, artigo 5º, inciso 10, sendo ambas as previsões de defesa da privacidade regidas pelo princípio da exclusividade, que pretende assegurar ao indivíduo. 85. Em relação aos direitos e garantias fundamentais dispostos no artigo 5º da Constituição da República, é correto afirmar que a. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
B. Jamais, em tempo algum, haverá pena de morte, de degredo e de castigos corporais. C. É direito de todos perceber salário capaz de atender às necessidades vitais básicas e as da respectiva família. D. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, salvo para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. E, exceto por ordem judicial, os sigilos de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas são invioláveis. Artigo 5º, inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Resposta letra A. 86. No banheiro masculino da empresa Delta, foi instalada uma câmara de vídeo. Esse fato caracteriza a ofensa à cidadania. B. Liberdade de ir e vir. C. Intimidade. D. Autodeterminação pessoal. E. Imagem da pessoa. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra C. 87. É sabido por todos que os direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Constituição Federal não são absolutos. Quando é que a casa, asilo inviolável do indivíduo, pode ser penetrada sem o consentimento do morador? 1. Em caso de flagrante delito. 2. Em caso de desastre. 3. Durante o período noturno por ordem judicial. Analise a questão e assinale a alternativa correta. A. Apenas a afirmativa 1 está incorreta. B. Apenas a afirmativa 2 está incorreta. C. Apenas a afirmativa 3 está incorreta. D. Todas as afirmativas estão incorretas. E. Nenhuma das afirmativas está incorreta. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 88. Preconiza o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no citado dispositivo da Carta Magna, marque verdadeiro ou falso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a incolumidade pública. A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos. A sequência está correta em A. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. B. Verdadeiro, 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 verdadeiro. C. Falso, 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 falso. D. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Artigo 5º, inciso 38, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a. A plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos veredictos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Resposta letra D. 89. No âmbito dos direitos fundamentais individuais é incorreto afirmar a. Que ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
B. Que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações, salvo, em último caso, por ordem de autoridade judicial ou administrativa competente, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. C. Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo, contudo, nela se penetrar sem consentimento do morador, durante o dia ou a noite, em caso de flagrante delito. D. Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E. Que é livre o exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações estabelecidas pela lei. Artigo 5º. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Resposta letra B. 90. Tomando por base a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. A. Direito à propriedade. B. Direito ao contraditório e ampla defesa. C. Igualdade de todos perante a lei. D. Inviolabilidade à casa, mesmo em caso de flagrante delito ou por determinação da Justiça. E. Inviolabilidade à vida privada, honra e à imagem. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra D. 91. Assinale a alternativa que está em consonância com o texto da Constituição Federal Brasileira. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. B. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. C. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, o sigilo da fonte. D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida, previamente, a devida autorização do órgão competente. E. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Artigo 5º, inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Resposta letra E. 92. Quanto aos direitos fundamentais, assinale a opção correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, durante o dia, para prestar socorro, em caso de flagrante delito ou desastre ou por determinação judicial. B. A Constituição Federal prevê o direito à livre manifestação de pensamento, preservando também o anonimato. C. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, direito esse que não se estende às entidades militares de internação. D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral quando sua violação provoque qualquer tipo de sofrimento à vítima. E. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Artigo 5º, inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Resposta letra E. 93. Assinale a opção correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. A. Em razão do caráter absoluto do princípio da isonomia, não se admite o estabelecimento de proibições relativas ao acesso em determinadas carreiras por critério de idade.
b. O dano moral, que atinge a esfera íntima da vítima, agredindo seus valores, humilhando e causando dor, não recai sobre pessoa jurídica. C. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio abrange qualquer compartimento habitado, mas não os compartimentos onde alguém exerce atividade profissional. D. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência religiosa tanto às entidades hospitalares privadas quanto às públicas, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares. E. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, podendo ser rompido somente por autorização judicial ou, por decisão da autoridade policial responsável pelo inquérito, quando existirem fundados elementos reveladores da prática de crime. Artigo 5º, inciso 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Resposta letra D. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
don't stop. Stop. 94. Com relação às garantias constitucionais, assinale a opção incorreta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. B. É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato. C. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Resposta letra B. 95. Constitui um direito fundamental expressamente previsto no texto constitucional. A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. B. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, a do depositário infiel, bem como a do devedor de encargos trabalhistas. C. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, durante o dia, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. E. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, civil ou trabalhista. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Resposta letra A. 96. Marque a opção correta. A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, entretanto, exige-se prévio aviso à autoridade competente. B. Inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo o sigilo da correspondência, por ordem judicial. C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, por determinação judicial após as 18 horas e durante o dia para prestar socorro, em caso de flagrante delito ou desastre. D. Exige-se o trânsito em julgado da decisão judicial para que as associações tenham suas atividades suspensas. E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais.
Artigo 5º, inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Resposta letra A. 97. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, a Constituição Federal A. Estabelece o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que mediante autorização prévia da autoridade competente. B. Prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em caráter absoluto. C. Reconhece ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. D. Prevê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode, em qualquer hipótese, nela penetrar sem o consentimento do morador. E. Estabelece ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, razão pela qual é vedado ao Estado garantir, na forma da lei, proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 5º, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Resposta letra C. 98. Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. 1. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, por determinação judicial até as 22 segundos. 2. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou, contra a ilegalidade ou, abuso de poder. 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparado por habeas corpus ou, habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou, abuso de poder for autoridade pública. 4. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, está correto o que se afirma apenas em A. 2, 3 e 4. B. 1 e 2. C. 2 e 4. D. 1, 2 e 3. E. 1 e 3. Artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou, contra a ilegalidade ou, abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 5º, inciso X. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Resposta letra C. 99. Em relação aos direitos e garantias individuais, assinale a opção correta. A. O habeas data é o instrumento adequado à garantia do direito à liberdade de locomoção. B. As provas obtidas de forma ilícita podem ser convalidadas, desde que se permita o contraditório em relação ao seu conteúdo. C. A inviolabilidade do domicílio não obsta à entrada da autoridade policial, durante a noite, em caso de flagrante delito. D. O exercício do direito de reunião em local aberto ao público depende de autorização da autoridade competente. E. A Constituição Federal veda a instituição da pena de morte. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra C. 100. Julgues os itens a seguir de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. O sigilo bancário de um indivíduo pode ser quebrado por decisão fundamentada de comissão parlamentar de inquérito.
2. O jornalista, no exercício de sua atividade profissional, pode resguardar o sigilo de sua fonte. 3. A pena de trabalhos forçados em estabelecimentos prisionais de segurança máxima depende de regulamentação por meio de lei complementar para ser implementada no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Todos os crimes estão sujeitos à prescrição. 5. Aos estrangeiros residentes no país é garantido o direito de petição. A quantidade de itens certos é igual a 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 1. Certa, o sigilo bancário de um indivíduo pode ser quebrado por decisão fundamentada de comissão parlamentar de inquérito. 2. Certa, artigo 5º, 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 3. Errado. A Constituição Federal veda expressamente as penas de trabalhos forçados, então sua alteração não pode ser feita por lei complementar. Artigo 5º. Chover, não haverá penas. C. De trabalhos forçados. 4. Errado. Todos os crimes estão sujeitos à prescrição. Não são todos, pois existem crimes imprescritíveis. Artigo 5º. Schley, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Artigo 5º. Schley, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 5. Certo. Artigo 5º, 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Resposta letra C. 101. Com base na Constituição Federal, acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A. Aplicam-se somente a cidadãos maiores de 18 anos de idade ou aos emancipados por decisão judicial transitada em julgado. B. São garantidos somente aos brasileiros que estiverem no pleno gozo dos respectivos direitos políticos. C. Não são garantidos aos presidiários que sofreram condenação criminal. D. São garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. E. Podem ser suspensos por ato do Poder Executivo Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Resposta letra D. 102. O artigo 5º da Constituição Federal enumera alguns direitos individuais que devem ser preservados tanto pelo Estado como por particulares. Assinale a alternativa que apresenta um direito constitucionalmente previsto no referido artigo. A. É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. B. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer. D. Haverá juízo ou tribunal de exceção. E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Resposta letra E. 103. A Constituição Federal limita o princípio da publicidade nos seguintes casos de violação, exceto: a. Da honra. B. Da imagem. C. Da intimidade. D. Da vida pública.
Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal/88, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra D. 104. Em rede social da internet, uma pessoa publicou mensagem acusando outra de ter praticado atos de corrupção. A acusada sentiu-se moralmente ofendida e obteve êxito em comprovar, judicialmente, que a imputação de prática de crime era falsa, tendo sido divulgada por motivo de vingança pessoal. Em casos como este, ficando comprovados os danos sofridos e a responsabilidade do autor da ofensa, a Constituição Federal garante ao ofendido o direito de a resposta proporcional ao agravo sofrido, sem prejuízo de indenização por danos morais e materiais. B. Ajuizar ação popular para que o ofensor seja condenado a reparar os danos morais e materiais causados. C. Impetrar mandado de injunção para que o ofensor seja obrigado a retirar a mensagem da internet, sem prejuízo de indenização por danos morais e materiais. D. Impetrar mandado de segurança contra o ato que violou seu direito líquido e certo de não ter sua honra violada. E. Ajuizar, perante o Tribunal de Justiça, ação direta de inconstitucionalidade contra o ato que violou seu direito à honra. Artigo 5º, inciso 5, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Resposta letra A. 105. Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. A. É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato. B. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, não comportando, no entanto, indenização por dano moral ou à imagem. C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. D. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. E. Aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível, mesmo aos herdeiros. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra C. 106. No tocante aos direitos e às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e marque verdadeiro ou falso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É livre a manifestação do pensamento, sendo admitido o anonimato. A criação de associações e de cooperativas depende de autorização estatal para seu funcionamento. Com relação às afirmações, a sequência correta é A. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. C. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. D. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 5, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
Resposta letra E. 107. Assim dispõe a Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 3. É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato. 4. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 5. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas. A. 1, 2 e 3. B. 1 e 2. C. 1, 2, 3 e 4. D. 1, 2, 4 e 5. E. 3 e 5. As alternativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. Apenas a alternativa 3 está correta, pois nos termos do artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Resposta letra D. 108. De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A. É garantido o direito de propriedade, independentemente do atendimento de sua função social. B. É livre a manifestação de pensamento, inclusive se anônima. C. Não haverá pena de morte, salvo em caso de crime hediondo ou equiparado. D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, em havendo autorização da autoridade competente. E. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral, se violada a honra e o direito de imagem do indivíduo. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra E. 109. Considerando que, conforme a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, marque a opção correta. A. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem. B. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ressalvada a possibilidade de divulgação de quaisquer conversas telefônicas de agentes políticos durante o exercício do mandato para o qual foram eleitos. D. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado sempre o sigilo da fonte. E. É a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento nos casos de afronta ideológica direta às políticas governamentais em curso. Artigo 5º, inciso 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Resposta letra B. 110. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, analise as assertivas abaixo. E responda em seguida quais delas são verdadeiras.
1. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, representadas pelo direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 2. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 3. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo limitado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Das assertivas acima, são verdadeiras. A. 1, 2 e 3. B. Apenas 1 e 3. C. Apenas 2. D. Apenas 2 e 3. E. Apenas 1 e 2. Artigo 5º, inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Resposta letra C. 111. De acordo com a Constituição Federal/88, é incorreto afirmar que a. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. B. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. C. A lei prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. D. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Resposta letra C. 112. De acordo com a Constituição Federal/88, é incorreto afirmar que a. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. B. A lei prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. C. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. D. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Resposta letra B. 113. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre outras situações, essa afirmação significa que a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas são invioláveis. B. Os brasileiros e estrangeiros residentes podem concorrer a quaisquer cargos eletivos no país, sem distinção ou restrições. C. O direito à propriedade, quando plenamente exercido, estende-se aos espaços públicos e permite maior segurança e liberdade aos cidadãos. D. A expressão da atividade intelectual e artística depende de censura prévia, o que possibilita maior igualdade na sociedade e evita a propagação de ideologias de perfil radical e extremista. E. Todo cidadão tem o dever de associar-se e permanecer associado para fins de participação política na sociedade. Artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Resposta letra A. 114. Sobre os direitos e garantias fundamentais da pessoa, é incorreto afirmar-se que a. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. C. Não é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo permitida apenas a de caráter paramilitar. D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Artigo 5º, inciso 17, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Resposta letra A. 115. Preconiza o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no citado dispositivo da Carta Magna, marque verdadeiro ou falso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a incolumidade pública. A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos. A sequência está correta em A. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. B. Verdadeiro, 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 verdadeiro. C. Falso, 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 falso. D. Verdadeiro, verdadeiro, F, 5, F, verdadeiro. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Correto. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Correto. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a incolumidade pública. Errado. Nos termos do inciso 38, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito à pena de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos. Errado. Segundo o inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Resposta letra D. 116. No âmbito dos direitos fundamentais individuais é incorreto afirmar A. Que ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. B. Que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações, salvo, em último caso, por ordem de autoridade judicial ou administrativa competente, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. C. Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo, contudo, nela se penetrar sem consentimento do morador, durante o dia ou a noite, em caso de flagrante delito. D. Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E. Que é livre o exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações estabelecidas pela lei. Resposta letra B. 117. Tomando por base a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. A. Direito à propriedade. B. Direito ao contraditório e ampla defesa. C. Igualdade de todos perante a lei. D. Inviolabilidade à casa, mesmo em caso de flagrante delito ou por determinação da Justiça. E. Inviolabilidade à vida privada, honra e à imagem. Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
Resposta letra D. 118. Quanto aos direitos fundamentais, assinale a opção correta. A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, durante o dia, para prestar socorro, em caso de flagrante delito ou desastre ou, por determinação judicial. B. A Constituição Federal prevê o direito à livre manifestação de pensamento, preservando também o anonimato. C. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, direito esse que não se estende às entidades militares de internação. D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral quando sua violação provoque qualquer tipo de sofrimento à vítima. E. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Artigo 5º, inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Resposta letra E. 119. Assinale a opção correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. A. Em razão do caráter absoluto do princípio da isonomia, não se admite o estabelecimento de proibições relativas ao acesso em determinadas carreiras por critério de idade. B. O dano moral, que atinge a esfera íntima da vítima, agredindo seus valores, humilhando e causando dor, não recai sobre pessoa jurídica. C. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio abrange qualquer compartimento habitado, mas não os compartimentos onde alguém exerce atividade profissional. D. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência religiosa tanto às entidades hospitalares privadas quanto às públicas, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares. E. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, podendo ser rompido somente por autorização judicial ou, por decisão da autoridade policial responsável pelo inquérito, quando existirem fundados elementos reveladores da prática de crime. Artigo 5º, inciso 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Resposta letra D. 120. Constitui direito e dever individual e coletivo previsto na Constituição brasileira, além de outros, o seguinte. A. É crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. B. É violável a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, salvo a sua vida privada. C. O cidadão poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, ainda que a invocar para eximir-se de obrigação legal. D. É limitada a liberdade de associação, permitida a de caráter paramilitar, nos termos da lei. E. Todo trabalhador será compelido a associar-se e a permanecer associado a sindicato de sua categoria profissional. Artigo 5º, inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Resposta letra A. Atenção! Não use sua melhor desculpa para não estudar. Um grande abraço do seu amigo Antônio do Tribunal.